Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje estou aqui com a presença ilustre do nosso querido Carlos Milnes. O Carlos ele é natural de Santa Maria Madalena, no interior do Rio de Janeiro. E aqui tem uma curiosidade interessante, essa é a cidade em que nasceu a famosa atriz Dercy Gonçalves. Atualmente ele vive em Niterói, no Rio de Janeiro, tem 65 anos e ele é empresário, contador, professor. E o hobby dele é tomar um bom café numa boa cafeteria para fazer ali muito networking. Ele está fazendo o processo de cidadania portuguesa e ele tem um sonho de viver pelo menos uns 6 meses por ano na Europa. Vamos falar sobre esse desafio aí, sobre esse sonho que ele tem. Além disso, todo o desafio que ele tem atualmente na área que ele atua, né, no ramo do mercado imobiliário e todos os desafios que esse mercado vem sofrendo. E aí, lógico, por conta da questão do futuro digital e também devido aí aos aumentos dos juros no Brasil. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Vai ser uma honra contar a tua história aqui para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Fábio. O prazer é meu. Será uma honra compartilhar aí nossas ideias e bater esse papo aí para que a gente possa enriquecer um pouco o negócio, levar informações, trocar ideias e que isso também engrandeça e enriqueça outras pessoas e que gere inspirações, né? Que é o que a gente mais precisa fazer nessa vida, é gerar inspirações para pessoas. Com certeza, com certeza. Vamos tomar o nosso café aqui, então, à distância. Vamos embora. Não estamos numa boa cafeteria, mas vamos tomar nossa água, Não, nosso café. Tranquilo. Carlos, obrigado mesmo pela tua presença. Vai ser um prazer contar a tua história. Eu gosto muito, Carlos, aqui nos nossos podcasts, de dar sempre um passo atrás para conhecer um pouquinho aí da origem, da história das pessoas. E você tem essa questão aí curiosa, né, de ter nascido numa cidade de uma pessoa muito famosa, né, da Dercy Gonçalves, no interior do Rio de Janeiro. E você viveu nessa cidade até qual idade, mais ou menos, Carlos? Então, Fábio, eu nasci numa fazenda, era dos meus avós, depois dos meus pais. A minha infância foi numa cidade pequena. Santa Maria Madalena hoje é o terceiro melhor clima do Brasil, poucos sabem disso, uma cidadezinha pequena do interior, além de Dercy. Nós temos lá um título extremamente famoso e pouquíssimo conhecido, do que não é divulgado. Nós somos o melhor dark sky, o melhor céu escuro, um dos melhores considerados do mundo. Para você fazer observações constelares, observar estrelas, constelações e tudo mais. Então, existe um parque lá, chamado famoso Parque do Desengano, que é uma área imensa de floresta e com um céu extremamente escuro, porque a gente está muito longe da luminosidade, daquela poluição aqui visual que a gente tem nos grandes centros. Então, a cidade tem esses títulos aí fantásticos. Eu vivi lá minha infância, estudei até o 1º grau. Vim para Niterói com meus pais, na época, uma família grande, né, de interior, sim. Pais com 11 filhos, aquela mudança tradicional que você junta o que você tem e deixa o interior e vem sim. Todo mundo numa Kombi e desembarca no Rio de Janeiro para poder começar a trabalhar. E aí aqui eu busquei estudar, fazer universidade, assim, numa passagem rápida pela minha vida, eu fui professor por um período, depois fui executivo de empresa, trabalhei numa grande empresa que eu fazia executivo de ponte aérea, São Paulo, Rio, Curitiba, BH, toda semana nesse itinerário. Fiquei 12 anos nessa batida, fiz uma transição de volta e fui ser empresário aqui no Rio de Janeiro. Eu fui franqueado da CVC Viagens. Sim, gigante do Brasil, né? Eu comecei com uma loja em 2013. Em 2018, eu tinha uma rede de 10 lojas no Rio de Janeiro. Uau! Eu era o maior franqueado do Rio de Janeiro. Mas tudo foi muito bom até a pandemia. Turismo foi um dos segmentos, né? Além de outros tantos, que muitos sofreram com a pandemia, né? Quer dizer, viajar passou a ser uma coisa extremamente complicada. Até hoje ainda tem um resíduozinho aí pequeno. Sim. Então eu fechei o negócio todo e comecei do zero. Fui para o mercado imobiliário, que é um mercado muito rico, mas ainda um mercado um pouco amador, um pouco solto, depende de coisa do governo.
aí depende de financiamento, as taxas de juros são extremamente penosas para se fazer. Né? Você pegar um dinheiro para comprar um imóvel, dar ele como garantia e pagar 12% de juro numa parcela é extremamente penoso. Sim. É muito alto. Então, é difícil fazer isso. Hoje, por exemplo, as taxas, além de altas, você não financia 100% do imóvel. Qualquer imóvel de valor um pouquinho razoável, você tem que pagar 50% de entrada para ter um acesso ao financiamento. Aí o desembolso é grande, isso inibe muito as pessoas, né, de um modo geral, para buscar recursos. E essa batalha é uma coisa constante, né? Você tem que ter sistema, tem que ter dedicação, tem que buscar automatizações para poder você ganhar no negócio. É uma coisa assim árdua. Vai vivendo toda vez mais atualizações. Interessante demais, interessante demais. O mercado já tem hoje bons sistemas aí de negócio no imobiliário, mas ainda não é grande sistema quando você fala de um banco, que você hoje entra no aplicativo do banco, você faz qualquer coisa de casa. Sim. O mercado imobiliário ainda tem coisa muito solta, né? Você, para vender um imóvel, para comprar um imóvel, você depende do cartório, do banco, da prefeitura por causa do IPTU, depois da prefeitura para gerar uma guia para pagar um imposto, você depende do condomínio para te dar uma quitação, Sim. e depois você depende de vários órgãos federais para tirar certidões, e isso causa lentidão e é extremamente caro. Sim. É realmente caríssimo. Esse processo ele onera a ponto de vendas pequenas, de valores aí alinhado com Minha Casa Minha Vida, um pouquinho acima dessa faixa, as pessoas pararem o processo por burocracia. Além do processo ser longo, né? Você faz um imóvel financiado, um processo demora 40 dias, 50 dias. É complicado. Tem muitos desafios, realmente, né? Mas deixa eu voltar aqui, eu quero entrar muito nesse assunto imobiliário, que eu vou fazer aqui algumas comparações contigo em relação ao mercado português, né? Mas você teve ali aquela transição na sua vida, né? De sair do interior e ir para Niterói. Eu queria pegar um pouquinho contigo aqui uma coisa. Você lembra mais ou menos o ano que você foi para Niterói, mais ou menos? Você tem uma ideia, assim? 1978, ou coisa assim. 78. Era isso que eu queria saber. Como que era o Rio de Janeiro nessa época, hein? Rapaz... Eu sou natural do Rio de Janeiro e fico imaginando como que devia ser o Rio de Janeiro nessa época. O Rio de Janeiro tinha uma coisa engraçada, né? Que era, assim, para a gente que veio do interior, ninguém ficava sem trabalho, porque existia uma coisa no Rio de Janeiro engraçada, acho que era no Brasil, né? Supermercados vendiam só coisas menos perecíveis, né? Os grandes enlatados, as coisas ensacadas, mas a parte de verduras e legumes e frutas não era coisa do supermercado. Isso era perecível demais para eles. Não existia. Então, isso era a grande feira. Você tem uma ideia, você conhece Rio de Janeiro, Copacabana tinha 5 feiras durante a semana em pontos diferentes. Né? Você tinha 2 feiras em Ipanema, e era um negócio muito rico, assim, tanto rico de negócio financeiro, quanto rico de oferta. Né? Todo mundo, a vida do carioca era fazer a feira, você tem que fazer a feira, era ali que você encontrava as suas verduras fresquinhas, seus legumes, então ali que o desempregado vinha do interior, onde ele se encaixava, para começar seu negócio, começar a sua vida. Você vai procurar emprego um pouco mais na frente, né? Ali foi onde a gente se estruturou para continuar estudando, trabalhando e fazer alguma coisa acontecer. Muito legal, muito legal. Porque eu fico pensando, né? Meu pai nasceu no Rio de Janeiro também, meu pai nasceu em 1950 e viveu um Rio de Janeiro muito mais seguro, né? Sabe, é uma outra realidade, né? O pessoal fala, né, que às vezes aparece, a gente vê na internet assim, vídeos do Rio de Janeiro na década de 70, na década de 80, até 80 nem tanto, menos, até 60, 50, pessoal, né, tudo bem vestido, uma coisa, sabe, bem... Parecia que estava, sei lá, na Europa mesmo, sabe, de hoje em dia. E o Rio de Janeiro se degradou tanto, né? Infelizmente, muita coisa aconteceu e o que mais dói na gente hoje é a segurança, sem dúvida. Não, a segurança, então, é a que mais peca. Né? Eu conto hoje, eu tenho filhos aí de 26, 28 anos, eu conto para os meus filhos como é que era essa época que eu tive a idade deles, no Rio de Janeiro, as pessoas não conseguem entender muito bem, porque a coisa de segurança, por exemplo,
Eu andava na rua. Você não tinha o celular para ser roubado, você tinha um relógio, mas ninguém te roubava. Você podia tirar sua carteira em qualquer lugar para pagar uma conta, que era o dinheiro que todo mundo andava com dinheiro. O cartão de crédito era mais escasso, o débito, o Pix, nada disso existia. Então, a vida era mais... Você tinha mais liberdade de ir e vir. Sim. Hoje, o celular tem que estar escondido no bolso. Hoje, você está vendo aí pelas mídias sociais aí o que está acontecendo. A polícia devolvendo aí 10 mil celulares em São Paulo numa semana, recuperados. Faz um evento de shows aí, como aconteceu em Copacabana recentemente, no final de ano, o nego rouba 1.000 celulares numa hora. É um negócio assustador da segurança, né? E outras coisas mais. O trânsito também cresceu muito, engarrafou a cidade parece que ficou um pouco mais cheia. Enfim, aí esse é o principal aí, desafio, né, dos governantes nas grandes metrópoles. Né? Resolver o problema do trânsito e resolver o da segurança, né, que é uma coisa complicadíssima. Sim. E avançando um pouquinho mais na tua história, de onde veio essa paixão aí pelo ramo do empreendedorismo e por que você começou ali pela questão da... Não ter começado ali, né? Porque você já, desde pequeno, já ajuda ali os seus pais, você acabou de falar a questão da feira mesmo, mas a questão do mercado de turismo, né? Da CVC, como é que foi essa sua entrada nesse mercado? Eu tive a felicidade de trabalhar com um cidadão, talvez essa notícia não chegue a ele, mas tomara que chegue. O nome dele era Fernando Slomp. Um grande empreendedor, um cara que olha para frente em tudo que ele vê e que ele faz. Você lembra de Oscar Niemeyer, que já estava chegando a 100 anos e começava a desenhar um projeto para acontecer 10 anos na frente? É esse cara que eu trabalhei com ele. Não importava a idade e quantos anos ia durar o processo e o projeto. Ele estava tocando o projeto. Então, eu tive essa experiência feliz no meu primeiro emprego. Trabalhei 20 anos com esse cara, aprendi muito, um grande empreendedor, me ensinou como é que você constrói um negócio, como é que você constrói uma empresa. Toquei essa empresa com ele por 20 anos, foi muito bom, foi maravilhoso. E dali eu saí para empreender com essa coragem, com essa bagagem, com essa experiência, com essa visão de negócio. E foi muito bom. E na CVC eu fui empreender e abri o negócio, deu certo, foi bom, mas a vida tem ciclos. E isso aí foi um ciclo. Hoje eu estou em outro ciclo também, que é um negócio muito bacana. Sim, interessante. Aquela questão ali da pandemia, o setor de turismo sofreu muito, o setor de restaurante sofreu muito também, né? Hotelaria também sofreu muito, né? Todo esse ramo ligado a viagens, né, de modo geral, sofreu. Os pontos turísticos no Brasil ficaram degradados, a hotelaria fechada, os grandes polos aí de turismo sofreram muito, companhias aéreas, algumas carregam até hoje ainda resultados aí que foram impactados. Sim. Alguns restaurantes em alguns lugares sofreram muito, outros fizeram delivery bom e sobreviveram. O pessoal da massa e da pizza gostou, fazia muitas entregas. O supermercado também sobreviveu. Mas é assim, os negócios são diferentes, né? E foi isso na época. Vão vivendo essa questão cíclica. E aí você entrou agora no ramo imobiliário. Além desses desafios aí que você vem percebendo, porque você estava falando e eu estava pensando aqui no mercado imobiliário português, né? Porque a gente tem uma imobiliária aqui em Portugal, né? A minha morada. E a gente percebe muitos desafios e, naturalmente, desafios semelhantes aí ao que você tem no Brasil. Uma coisa que todo mundo fala aqui, que eu acho que faz muita falta, seria um sistema único. O pessoal fala que nos Estados Unidos me parece que tem um sistema único em que todos os imóveis são cadastrados num mesmo lugar. Então você sabe exatamente as condições dele, não tem aquela barganha de que nessa imobiliária está o mesmo imóvel num valor ou na outra um outro valor. Você acha que isso ajudaria o mercado brasileiro, uma unificação ali de todos os imóveis num único ambiente que regulasse isso ou não? Fábio, na verdade, tudo que é eletrônico e traz qualidade ajuda. Mas existe hoje no Brasil um projeto aí do Banco Central
que ele está aí para, a qualquer momento, vai sair um piloto que já está atrasado. Esse piloto já era do ano passado e não aconteceu. Ele passou para janeiro desse ano e parece que não aconteceu. É chamado Drex. Sim. DREX. É uma Sim. moeda eletrônica. O que ele pretende fazer com isso? Especificamente no mercado imobiliário e automobilístico, e talvez ele se estenda para outros mercados também. Qual que é a ideia? Se você parar para pensar que você vai adquirir um imóvel, você está fazendo pagamento, está envolvendo um banco. Se você tiver financiamento também, o banco está envolvido. Se tem certidão de registro, está envolvendo o cartório. Se tem as taxas do ITBI, você está envolvendo a prefeitura. Por que você não pode... Esses órgãos todos, eles já estão automatizados, mas individualmente. As prefeituras hoje, o PTU está lá, bem apuradinho, tudo que é ponta. Não atrasa um dia. Exatamente. Não atrasa um dia na cobrança. Um dia na cobrança já está te cobrando. Se demorar mais um pouquinho, você vai para a dívida ativa. O cartório já está tão eletrônico que você pode fazer uma certidão hoje, lá no e-cartório, você está em Portugal, pode comprar um imóvel aqui ou vender e você faz a escritura daí. O banco, não precisa nem falar, né? Do tamanho que o banco é eletrônico no Brasil hoje, como é que ele está moderno, né? O sistema bancário brasileiro é um dos melhores do mundo. Sim, sim, sem dúvida. Então, o projeto do Banco Central é integrar essas pontas e você conseguir fazer um negócio de uma compra, uma venda de um imóvel, do seu patrimônio, seja para comprar ou para vender, em algumas horas, em alguns minutos. Você vai entrar num sistema, partindo do princípio que o imóvel está todo ok, você pode gerar lá o contrato, você pode fazer o pagamento, assinar a escritura, o banco liberar o crédito online, o comprador paga, o vendedor assina e o imóvel está transferido, e o cartório valida. Tudo isso é possível. É um projeto extremamente audacioso, mas ele vai tirar... Você tem ideia de o que é você tirar uma morosidade de 40 dias para algumas horas? Hoje é o tempo que se gasta. E cada órgão vai puxar a sua parte, né? Cada órgão vai puxar a sua parte. Hoje, você tirar tem municípios hoje que, para você emitir uma guia de TBI, que é o imposto lá de transferência de imóvel na compra e venda, há uma receita que é extremamente alta, um imposto caro, 2% aí do imóvel, do valor da venda, e às vezes você fica uma semana para tirar uma guia. Não é compreensível. Sim. A coisa é eletrônica, mas ela depende de gente na ponta para analisar um processo que ele empilha lá no atraso. Então, essa coisa sendo automatizada, o mercado vai ficar muito mais rico. Tem ainda aquele negócio da venda, né? Em qualquer coisa que você compra, que você vende, ainda tem a emoção do negócio. Sim, sem dúvida. Você vai comprar um carro, entra na agência, gostou, se empolgou, aquele cheirinho de carro novo, você compra. Se você for para casa para comprar semana que vem, talvez você compre. Acontece. No mercado imobiliário também tem isso. A pessoa gosta do imóvel, planeja, quer comprar, mas aí a burocracia é tão grande, acontece toda hora no mercado. Atropela uma coisa, vem uma outra situação, vou esperar um pouquinho mais. O dinheiro está aplicado lá no fundo lá do governo, vou esperar um pouquinho mais render, mês que vem eu vou ver. Então, aquele aspecto da agilidade, ou da falta de agilidade, ainda traz perda de negócio. E perde para todo mundo. Perde para o comprador, perde para o vendedor, perde para o imposto, perde para a prefeitura, o Estado perde, o cidadão perde e a coisa adia. Exato. Então, tornar essa coisa mais transparente, mais ágil, é um ganho não só de processo, ele é um ganho de qualidade, de trabalho, de negócio para todo mundo. Sim. E no olhar do governo é garantia que recebe rápido também, né? Ou seja, o grande interessado nisso é o governo, que ele vai arrecadar 40 dias antes, né? Também. Se você vende... Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo que, assim, de um modo geral, não tenha vergonha de dizer que você é vendedor. Que todos nós somos vendedores. Não tem outra profissão hoje no mundo. Você vende toda hora alguma coisa. A sua imagem, o seu discurso,
você está vendendo sua profissão, você está vendendo o seu trabalho, alguma coisa você vende, qualquer coisa você vende. Então, você é vendedor, não tenha vergonha. E essa coisa, quando ela acontece rápido, né, a coisa gira melhor. E ela acontece com mais assiduidade, o negócio dá mais giro, dá mais consistência e dá mais segurança também. Que hoje o processo, da forma que ele é, às vezes o cliente, o comprador ou o vendedor, na ponta do imóvel, eles têm dificuldade de entender por que se demora tanto. Mas espera aí, você vai fazer uma vistoria no imóvel, demora uma semana para o banco fazer uma vistoria, vai gerar um imposto para pagar para a prefeitura. Mas por que não saiu a guia na hora? Ah, está lá aguardando validar o valor lá da guia. Mas não sai online? Não, é online, mas você tem que aguardar. Então, gera uma insegurança ainda, sabe? Esse processo moroso aí gera uma insegurança. O que é ruim, né? Sim. E uma dúvida, Carlos. A gente tem falado recentemente aí no Brasil a respeito de reforma tributária. E eu tenho ouvido também alguma coisa a respeito de taxação sobre herança, essas coisas. Isso tem impactado de alguma forma? Não sei em que pé está, mas isso tem impactado o mercado imobiliário? Algumas pessoas estão com medo a respeito disso ou não? Isso é só um burburinho mesmo? Como é que está nesse sentido? Rapaz, medo todo mundo tem, porque você pode esperar tudo do governo quando você fala de imposto, né? Os governos, eles, na verdade, eles não mudam muito, né? Qualquer governo que entra e que sai, ele encontra déficit e ele deixa déficit para o próximo que quer resolver aumentando imposto. Eu costumo contar uma coisa assim muito rápida sobre como é que é o governo, né? Imagina que você está jogando basquete. Aí você pegou a bola, entrou lá na cabeça do garrafão, está faltando lá 2 segundos para acabar o jogo e você tem a chance de ganhar lá, de fazer uma cesta. Mas quando você pegou na bola, o cara apitou lá, o cara que apitou é do governo. Falou, pô, para. Falta, você botou a mão na bola. Era futebol. Agora é futebol, você botou a mão. É pênalti. Mudou a regra. Pênalti contra você. Então, assim que a gente vê o governo, né? O empresário vê o governo na questão de imposto. A todo momento, muda a regra do jogo e sem o menor constrangimento. E parece que o governo, de um modo geral, pelo menos alguns governos, assim, parece que ele não gosta muito de empresário, né? Ele acha que o empresário é bandido. Então, toma no imposto. Vai sufocando o empresário até ele não aguentar mais. Olhando para esse caso aí de tributar a herança e tributar cada vez mais, aumentar imposto, a gente espera tudo. Não gostaríamos que acontecesse. Sim. E acho que vai atrapalhar muito o mercado, porque realmente é uma coisa... A herança, a pessoa já pagou imposto a vida toda. Aí o herdeiro vai pagar uma taxa em cima de novo? Para quem? E por quê? Qual a lógica, né? Exatamente. E ele tem que ter liquidez para poder pagar, para poder receber, né? Aquela coisa do inventário também. Já é horrível hoje. Já existe uma penalidade hoje muito grande do herdeiro, que você herda um patrimônio, você tem que fazer lá o inventário, e não é um negócio barato. Não. Mas você tem que pagar. Não deveria existir, porque é do seu pai, do seu avô, do seu pai é seu. Você herdou, você trabalhou em cima daquilo também, fez acontecer, vai continuar produzindo, mas tem que pagar para ser dono. Você já é dono. Então, existe esse imposto maldito aí que as pessoas já pagam, que já é o inventário. Ok. Agora, criar uma taxação em cima da herança de novo é judiar muito da pessoa. Isso é verdade. É quase que reestatizar toda propriedade privada, né? Parece que é isso, né? Parece que é trazer tudo de volta para o Estado, né? Porque quando a pessoa não consegue pagar, o Estado toma. Então é como se estivesse redistribuindo as terras de volta para o Estado e aí o Estado entrega para quem quiser, né? Normalmente para seus amigos, né? Essa aqui é a questão. Mas é isso, Carlos. Olha, uma questão interessante que você está falando, né? E fazendo um paralelo, né, aqui ao mercado português, eu também considero que tem muita coisa aqui que poderia ser melhorada, tem muita burocracia. Como você disse, você falou de 10 órgãos diferentes para poder ter uma solução, né? E aqui não é muito diferente. Mas existe um ponto que eu diria que queria te ouvir, né, a respeito aí do que você tem vivido no Brasil, mas aqui existe, na minha opinião, fazendo uma comparação,
o atendimento é ruim, o atendimento é lento, o atendimento não é tão próximo, e você fica com aquela sensação de abandono, aquela sensação de que, poxa, parece que está pedindo um favor, sabe? Para que quase você estivesse fazendo um favor, por favor, me venda essa casa, pelo amor de Deus, quase ou me alugue, né? Me arrende, como eles falam aqui. Como é que você acha que é o atendimento no Brasil? Existe uma mentalidade diferente ou ainda tem muito a melhorar nesse segmento? Como que você sente essa questão? Na verdade, quando você lida com os órgãos do Brasil para você fazer transação imobiliária, eu não vejo um atendimento ruim no pessoal. Uhum. Ele é ruim no burocrático, nos que a gente tem que seguir, né? Você vai tirar uma onda de R$1 no cartório, está lá o prazo, é uma semana. Você vai ser super bem atendido no cartório. Vai pagar a taxa, vai fazer o procedimento, vai aguardar a certidão sair. Pode fazer online, ok. O atendimento o humano no Brasil ele não é ruim nesse aspecto. Sim. Talvez o humano seja melhor ainda do que o profissional. Mas o aspecto burocrático, nossa, a gente está muito longe. A gente está há alguns anos aí realmente devendo muita coisa e com muita coisa para melhorar. Aí, voltando ainda para o projeto do Banco Central, eu tenho muita expectativa nesse negócio, porque você tirar a burocracia de cima da mesa, você realiza mais negócios. Eu estou vindo hoje de uma reunião, um pouco mais cedo, de um negócio desfeito, exatamente pelo tempo que ele estava acontecendo, né? Aquela morosidade da coisa fazer, o processo começou antes do carnaval, aí deu aquele intervalo, aí você busca certidões, aí teve um intervalo longo, aí uma pessoa teve que fazer uma pequena viagem, preferiu continuar na volta, um documento expirou, que já não estava com a validade boa, aí voltou, o que aconteceu? Houve uma desistência. Não teve nenhum motivo forte para uma desistência, mas aconteceu uma desistência lá na família, um problema familiar, foi preciso o processo separado. Tudo bem, faz parte da vida. Mas isso tudo são coisas que acontecem pela morosidade do processo, né? Quando a coisa tem mais rapidez, né? Você consegue fazer um negócio mais rápido, você consegue concretizar a coisa, né? Realizar o negócio, realizar o sonho, realizar o desejo. E é o que muita gente quer, né? A pessoa quer comprar uma casa hoje e compra lá, começando lá embaixo do Minha Casa Minha Vida, começa aquela coisa, vai procurar o imóvel, vai avaliação, aí vai fazer documentação, vai gerar um contrato, a Caixa é sozinha para fazer isso. Aí daqui a pouco o processo está na mesa do gerente, vem a triste notícia do gerente, olha, a verba acabou. Nossa. Estamos esperando liberação de verba, que o governo libera a verba periodicamente para abastecer o mercado financeiro da Caixa. Então, a verba acabou. Quando é que vem? Ele não sabe. Tem que esperar. Um mês e meio, já aconteceu de ficar aí quase 2 meses, mas acontece essa remuneração. Isso aí que é ruim, não adianta eu inventar Minha Casa Minha Vida, construção, se calamar, mas cadê a agilidade de você comprar um troço? Não tem, entendeu? E falando de papel, e falando de documentos, certidões, e registros, e falando de tirar ônus, é uma coisa muito louca você pensar que você precisa de 40 dias para fazer uma transação. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E uma coisa assim, não sei se você atua nessa área, mas muita gente fala também sobre a questão do leilão, né? O imóvel vindo de leilão. Como é que é esse esquema? Não sei se esquema no sentido de como é que funciona isso? Você atua nessa área também? Como é que é? Ou isso fica direto com os bancos? Porque tem muito esse mercado também, né? De quem compra, às vezes não consegue pagar e aí surge uma oportunidade de você recomprar aquele. Como é que funciona isso? Eu não conheço muito bem essa área. Na verdade, o leilão ele é sempre proveniente de uma dívida, né? Em algum momento, o proprietário do imóvel adquiriu uma dívida, seja ela fora do negócio, seja de um financiamento, que se estiver dentro das regras e da lei for passivo de leilão, aquilo vai para a justiça, vai para fora do juiz, numa sentença final já transitado, julgado, o imóvel pode ir para um leilão. E aí existe no mercado investidores que atuam nesse negócio, comprando imóveis mais baratos,
fazendo algumas reformas Uhum. e botando para venda ou para locação. Sim. Existe também gente que não, ou seja, não necessariamente investidor, que vê uma oportunidade e compra. Tem muitos imóveis hoje em leilões aí de bancos, né? Grandes financiamentos que deixaram de ser pagos por diversas questões aí diferentes que vão ao leilão. Acho que um caminho para isso pode ser um pouco ainda sonho, mas tem que ter um fundo de seguro para você amortizar esse tipo de coisa, numa eventualidade, numa comprovação, o imóvel ainda seguir, né, com o pagamento pelo comprador, de alguma forma menos penosa, um seguro que possa ter um auxílio nesse momento e não ter a perda, porque esse mercado é muito duro. O cara compra, ninguém entra numa dívida financeira de um imóvel a longo prazo, comprar um imóvel em 20 anos, pensando daqui a 5 anos vou parar de pagar e vou perder o imóvel. Qual a Lógico. lógica? Isso acontece toda hora, todo dia, em milhares de imóveis. Então, se você tem aí um fundo, talvez, um grande seguro, já embutir no financiamento, reduzir um pouco os juros para caber na parcela e numa eventualidade e numa necessidade comprovada, né, você ter um recurso para poder alinhar aquilo e seguir à frente, seria uma coisa interessante. Hoje, no mercado de locação, isso já acontece com seguro. Hoje, aquele modelo de locação de fiador, ele praticamente acabou no Brasil. Não tem mais esse tipo de coisa, né? O grande negócio é você fazer o seguro fiança locatícia para poder dar ao proprietário a garantia que o locatário precisa ter de que ele vai pagar. Sim. Então, numa emergência, o seguro garante. É lógico que ele vai contratar o seguro, ele vai pagar por isso. Mas para isso que o seguro vende. Lógico. Essa é uma questão que aqui eu falei, sabia? Que não é raríssimo. Eu não vou falar que não tem, mas praticamente não tem seguro fiança em Portugal. É uma oportunidade gigantesca que se tem. Que eu falo aqui pro pessoal, falo assim, pô, não é possível. O seguro tem medo. Se o seguro tem medo, acabou. Se o seguro não assegura, então fecha. Mas pode ser a característica do país, né, do negócio, já uma cultura, pode ter também um processo cultural. Portugal é um país assim, um pouquinho já mais velho, né? Não é como Dubai. Se ela vai em Dubai, a cidade tem 20 anos. Virou uma metrópole de 20 anos, já está extremamente moderna. Sim. Portugal já é um pouco mais velho. Será que o seguro tem a mesma facilidade de ver o negócio? Um exemplo, eu falo aqui, eu conheci uma pessoa, né, que trabalhou conosco aqui na imobiliária, né, um português e tal, com muitos anos de experiência, e ele falou isso para mim, ele falou assim, Fábio, até 2012 não tinha arrendamento em Portugal, as pessoas compravam imóvel, era mais barato você comprar a parcela do que você arrendar, porque o banco praticamente era juro negativo ou próximo disso. Só que quando estourou aquela bolha dos Estados Unidos, né? Aí veio derrubando todo mundo. E eles foram sentir aqui, se eu não me engano, perto disso, 2009 ali, né? 2010, uma coisa assim. E aí arrebentou com Portugal. Arrebentou com Portugal, Grécia, Itália, né? Eles foram pro ralo mesmo. Espanha sofreu bastante também com aquela bolha lá imobiliária dos Estados Unidos, né? Porque as pessoas, elas não valia a pena alugar o imóvel. Até hoje, dependendo do caso, não vale tanto a pena. Pós-pandemia, como você bem disse, os imóveis dispararam. Porque também no pós-pandemia, 2020 para cá, houve uma onda, né, que ainda está acontecendo, uma onda imigratória para cá. E o mercado imobiliário, no sentido de novas construções, não acompanhou. Eu costumo dizer aqui, já conversei até com alguns jornalistas a respeito disso, aqui em Portugal, dizendo o seguinte, falei, Portugal precisava de um Minha Casa Minha Vida, que teve no Brasil lá em 2010, mais ou menos, né? Por aí, 2010, uma coisa assim. Na verdade, Minha Casa Minha Vida, não se interromper, Minha Casa Minha Vida no Brasil, quem criou foi Fernando Henrique Cardoso.
Mas ele teve vergonha de falar que ele criou, entendeu? Então ele deixou para Lula falar depois. Quem levou a fama foi o Lula, né? Que a gente acha mas ele criou e ficou com vergonha de divulgar. Então, aí foi um programa do governo fantástico. Por quê? Imóveis de 2 quartos, né? Dois dormitórios. Em São Paulo a gente fala dormitório, no Rio a gente fala 2 quartos. Aqui chama de T1, T2, né? Aqui é assim. De 2, 3 quartos, né? Foram muitos prédios, condomínios, aquela coisa toda. Então, a oferta de imóveis, as possibilidades foram muitas e desenvolveu muitas cidades também, né? Uhum. Em Portugal isso não aconteceu. As construções, elas se concentram muito nas 2 grandes cidades, né? Que é Lisboa e Porto. E agora que está começando a ir mais para a região metropolitana e tal, mas ainda tem um interior em Portugal muito grande ainda para poder ser desbravado. Outras cidades, né? E automaticamente o que aconteceu? Disparou o preço. Porque para você construir demora, não é rápido, né? O custo não é barato. Aqui a gente tem uma questão que também tem o fator clima muito mais complexo do que o Brasil. Então você tem períodos de chuva, muita chuva, então para construir assim é mais difícil, né? Então tem vários fatores aqui, além da burocracia naturalmente, que é pesada também. Mas assim, eu olho para Portugal, eu vejo um mercado fantástico, mas que requer grande investimento, né? Conhecimento profundo mesmo do negócio para poder. E eu falei isso para um construtor português, eu falei para ele assim, ó, vocês ainda não perceberam que vocês têm que construir imóveis pequenos, menores. Aí ele deu uma gargalhada até para mim, né? Ele é engraçado, assim, brincalhão. Ele, eu falei, vocês têm que construir imóveis de 50 metros quadrados. Aí ele deu uma risada, porque os imóveis aqui são grandes em relação ao Brasil, né? Minha Casa Minha Vida é 40 e poucos metros quadrados, 50 e poucos metros quadrados, né? Dependendo, lógico que tem maiores, é claro, mas aqui eles fazem imóveis com 100 metros quadrados. Caramba. Impensável isso no Brasil hoje em dia, né? E se você for fazer a comparação de tamanho de território, a gente poderia fazer aí de 100 metros quadrados. Aqui não, é muito menor, né? Então tem muita oportunidade aqui. Eu vim para cá, eu fiquei louco com isso. Louco. Mas existem vários desafios para poder serem vencidos. E o fator confiança. Se o português confia em você, você vai ter um amigo pro resto da vida. Mas dá trabalho para ganhar confiança. Se desconfiar também, arruma inimigo do cara. Exatamente. Agora, Fábio, um negócio interessante, né? Um negócio interessante do mercado imobiliário também é você pensar que países como o Brasil, e que a gente sofre aí, pelo menos nas grandes capitais, né? Especialmente na região sudeste, você tem um êxito rural muito grande. O interior vai ficando empobrecido e as pessoas vão migrando para as grandes cidades em busca de oportunidades mesmo. Não tem nada de errado, não. A pessoa vem procurar uma universidade para estudar, um emprego para o filho, ele deixa o pai sozinho no campo e vem para a cidade em busca de oportunidade. E se o governo olhasse para esse problema com os olhos diferentes, por exemplo, o financiamento habitacional nos pequenos municípios tivesse um olhar diferente, né, na questão do prazo, na questão das taxas de juros, poderia estar fixando um pouco mais as pessoas no interior. O interior não vive só de agricultura, não. É comum estar na cidade achar que o interior, o município lá das fazendas, é tudo mato, vai criar boi. Você tem a pequena indústria, você tem o comércio, você tem o pequeno supermercado, você tem a sua padaria, você tem o barzinho na esquina, você tem sua lanchonete, você tem o salão de cabelo, tem a academia, tudo isso funciona. As cidades podem melhorar de infraestrutura, de negócio, se tiver oportunidade. Mas também o cara não tem muita coisa, ele vai para outro lugar, vai buscar outras coisas, vai para o grande centro, inflama o negócio. As construtoras, Álvaro, se você é um empreendedor, um construtor, você vai construir um prédio lá no interior, onde eu nasci, em Santa Maria Madalena, ou vai construir ele num terreno em Copacabana, ou na Barra da Tijuca? Aí vamos convenhamos, né? O cara é negócio, negócio é negócio. Constrói onde você vende. Mas também tem oportunidade em outro lugar?
tem incentivo? Não, não tem. O governo olha para essas coisas, também não olha para nada. Então a coisa vai andando e caminhando assim, né? A passos como a humanidade quer. Exatamente. Não existe planejamento, né? Não existe planejamento, vamos dizer assim, de Estado, né? Vamos dizer. Não tem. Então, um exemplo, a gente vê algumas cidades, né? Alguns países até, que viraram berços de pessoas de tecnologia, por exemplo. Então, essa pessoa ela vai trabalhar, às vezes, para um outro país, só que ela está trazendo renda para o que ela vive. Por exemplo, existe um visto aqui para Portugal que é para nômade digital. Então, a pessoa é da área de tecnologia, às vezes trabalha para uma empresa americana, para uma empresa holandesa, para uma empresa alemã, vive em Portugal, ganha em dólar ou em euro, que for, e gasta em Portugal. Sim. Então, existe um planejamento estratégico para você trazer esse cérebro, vamos chamar assim, para cá, né? Para que movimente a economia. Esse cara ele vai alugar o imóvel ou vai comprar o imóvel, esse cara vai comprar o carro, esse cara vai fazer mercado, vai botar o filho na escola, e aí vai a economia mexendo, né? Então, são oportunidades que os países, né, eles têm a possibilidade de desenvolver, mas muitas vezes não fazem, né? A Europa hoje, muitos países têm aberto os olhos para isso, né? O pessoal fala muito o problema é o ser humano, mas ainda quem compra, quem come é gente. É gente. E todo verdade. mundo precisa de mercado consumidor. É porque hoje também, Fábio, na verdade, assim, falando assim um pouco de Brasil mesmo, né? E a gente está alguns anos atrás da Europa, né? Atrás dos Estados Unidos e tal. Mas falando de Brasil, a gente aqui, os governantes não planejam nada a longo prazo. Você não tem um projeto de 20 anos, de 30 anos. Você tem projeto de 4 anos, que é quando o cara começa o seu mandato, e do meio do mandato dele para frente, ele já abandona aqueles 2 que faltam e faz um projeto para mais 4, que é para se eleger. Exato. Isso é o que mais existe na política e no mundo financeiro, econômico dos países, dentro dos governantes. Ele planeja o início da vida administrativa dele dentro dos órgãos governamentais para 4 anos. Mas no meio dos 4 anos, 2, 3, ele já está planejando uma reeleição. E aí as medidas deixam de ser sérias, de longo prazo, deixam de fazer projetos e pensar no futuro para pensar numa coisa imediatista. Aí ele sai depois desse período e deixa um país, independentemente de ter deixado melhor ou pior, mas deixa sem planejamento. Sim. E vem outra pessoa depois e aproveita parte daquilo ou não e muda tudo e começa do zero outra vez. E as pessoas e os países, você tem que pensar que elas estão para sempre, né? Se o pai ou o avô vai para outra geração e vai morrer, mas vai ficar o herdeiro, vai ficar o filho, e o país não acaba. Exato. É igual que a gente fala com empresa, né? Uma empresa você tem que pensar que ela tem durabilidade infinita. Está lá sempre acontecendo. Então você não pode planejar um negócio de uma empresa para amanhã. A gente planeja para o futuro. A gente olha para frente, vai fazer um negócio, pensando sempre que aquela coisa vai durar a vida toda. E o governo olha muito curto, né? O olhar do governante, ele é muito ali introspectivo, pessoal e imediatista. Aí todo mundo sofre. A população sofre, as grandes metrópoles sofrem, o mercado sofre, o emprego sofre. Não funciona. O mercado imobiliário é respaldo de tudo isso aí hoje. Falta de planejamento total. Sem dúvida. Ele faz uma política para se manter, né, no poder, e muitas das vezes, São Paulo mesmo, eu vivi em São Paulo alguns anos da minha vida, São Paulo ficou alguns anos com o prefeito sendo vice, porque a pessoa que foi eleita de fato, vamos dizer assim, ela sempre, 4 anos depois, ela sempre tentava o governo do estado. Então, na verdade, não é nem 4 anos depois, né? Na verdade, são 2 anos depois. Verdade. 2 anos depois, ele tentava a prefeitura. Isso é uma coisa comum no Brasil. Tentava ser presidente. Então, Exatamente. Isso é um processo no Brasil, ele é terrível. Não é só São Paulo. Na verdade, grandes metrópoles têm esse problema. A cada 2 anos, o cara vai lá e almeja outro cargo
ele está errado? Não, a lei nos faculta fazer isso, o mundo político brasileiro vive desse modelo e a coisa vai ficando dessa forma. Então, o governante governa por 2 anos e dá o cargo para o vice que ele vai para outra área. Exatamente. Vai disputar outra coisa. Exatamente. E a população fica aí dando voo de galinha, né? Como o pessoal fala. De novo, a gente volta para o planejamento, né, de longo prazo, que não tem. Exatamente. Mas, Carlos, me conta aqui. Seu projeto, saindo da cidadania, é viver um período na Europa, um período no Brasil. Essa é a tua ideia? Então, Fábio, na verdade, o que acontece hoje no mundo, né? Eu penso logo nas temperaturas extremas. Ou temos calor demais, ou temos frio demais e temporais em alguns extremos, né? É o que está despontando para o mundo, né? A gente passou por aquela situação, infelizmente, penosa, difícil, lá no sul do Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, daquela enchente. Isso aconteceu aí, segundo a história, não tem precisão que eu vou te falar, não, mas segundo a história, parece que há 40, 50 anos atrás tinha acontecido uma coisa parecida. Sim. A tendência no mundo é que esses eventos aconteçam e se repitam nos prazos mais curtos, porque a gente está deteriorando e degradando o planeta. E aí, a gente viveu aqui no Rio de Janeiro, esses meses aí de janeiro e fevereiro, uma constante de 40 graus absurda. Absurda mesmo. A temperatura aqui é 40 graus de você não conseguir ficar na rua, que a sensação vai acima um pouco disso. Ele diz aí de pessoas comentarem que 40 graus com sensação de 45, beirando 50, uma coisa louca. E você não conseguir sair na rua para trabalhar, é penoso o negócio, né? Então, eu penso um pouco nessa situação, você aproveitar o clima dos continentes. Você está num período aqui quando está mais favorável, está um período na Europa quando lá está mais favorável, fazer essa transição. Eu acredito muito nessa globalização eletrônica do negócio e poder trabalhar à distância. Eu não estou nem falando de home office, não, porque eu ainda acho muito que a relação humana ainda precisa dessa coisa ali do pessoal, do interpessoal e do negócio e tal, do café na padaria e por aí fora. Mas da coisa estar global e digital, não tem outro caminho de volta. Ele cada vez vai ser mais futurista. Então, vai poder ter negócio assim de países e tal, e de você estar em outros lugares e estar trabalhando da mesma forma. A gente está fazendo um podcast aqui, você está num lugar, eu estou em outro, e a gente está conversando naturalmente. Mas eu acho que isso em negócio, ele tem que ficar mais ativo, não só em reuniões. Hoje as pessoas fazem muitos trabalho hoje em dia, e reuniões, e é isso aí. Mas no papel físico, no negócio, por exemplo, aqui, voltando de novo para o mercado imobiliário, você faz um contrato hoje de compra e venda do negócio, lá no inicial, no instrumento de compra, você assina ele eletrônico. Mas é fácil, extremamente fácil. Abre seu e-mail, abre lá, assina o documento, tem validade jurídica, tem reconhecimento fiscal, tudo bonitinho. Mas faz isso com todo mundo. Por quê? Você não vê hoje, de um modo geral, a pessoa de 20 anos comprar um imóvel. Esse cara está entrando no mercado de trabalho, ele está terminando a faculdade, depois o primeiro negócio dele é comprar um carro, depois ainda é fazer algumas viagens, juntar dinheiro para o casamento, e depois ele vai pensar em alugar um imóvel. Mas comprar hoje e vender, está lá naquele pouquinho mais no power lá para cima, lá no cabelo branco. A gente está falando ali dos 50, do 40, depois do 40, chegando até mais na frente um pouco. Então, algumas dessas pessoas ainda preferem assinar no físico. Sim. Dar aquela demorada. Não, eu quero o contrato. Eu preciso ver o contrato. Óbvio que não é a maioria, não. A gente já tem uma boa parte assinando no digital. Mas a gente ainda tem isso. Mas a gente avança muito rapidamente para um momento em que nada mais vai ter papel. Pelo menos nesse processo do eletrônico, né? A gente vendeu um imóvel há pouco tempo atrás, aqui em Niterói. Os proprietários estavam morando, já estavam residindo oficialmente nos Estados Unidos.
Então, na hora que a gente foi fazer a venda, gerou um pouco de preocupação no comprador. Poxa, mas e a escritura? Como é que a gente vai assinar a escritura? O proprietário está lá, ele vai mandar uma procuração para alguém, não sei o que lá. Mas não, você faz ele de lá, ele assina a escritura. O cartório está evoluído bastante para resolver esse problema. Vai lá no e-cartório, lá, o e-notariado, faz lá seu reconhecimento facial, faz sua assinatura digital, no dia da escritura tudo assinado. E funciona. Então, esse é um caminho que eu vejo no mercado imobiliário, de você poder estar em vários polos ao mesmo tempo e seu negócio não parar. Daí essa expectativa de ter a liberdade de viver um pouco mais num lugar, um pouco mais em outro, até porque também, né, vamos ser justos, hoje de Brasil, realmente aqui a vida é um pouco mais difícil, né? A questão da segurança, a questão de você esperar amanhã o que vai acontecer com o imposto novo. Tentaram criar aqui o famoso, né, vamos fiscalizar o Pix, 5 mil para lá e 5 mil para cá. Isso. Aí gerou uma insatisfação absurda, aí o governo falava que não era imposto, mas se não é imposto, para que você vai ter que prestar conta? Não vai cobrar imposto, você quer ter que tomar conta da minha vida? Para quê? Se você vai cobrar imposto. Então deixa a pessoa fazer o Pix. Então é assim que a gente fica com essa expectativa a todo momento. Então a vida aqui não é fácil no Brasil. Você para ser empresário é complicado. Né? Vai jogar o basquete, ele muda a regra que é futebol e marca pênalti em cima da hora. Essa foi ótima. Tá no último minuto, pô. No último minuto você vai perder o jogo. É assim que o governo faz com você toda hora. Se você também é empregado, a vida do empregado também não é fácil, não. Do trabalhador. Né? Pouquíssima cultura que ele consegue adquirir, pouquíssima especialização que ele tem capacidade de conseguir também ao longo da vida, escolas péssimas. E você vai nessa caminhada difícil, você chega nesse ciclo aí penoso, e daqui a pouco a pessoa está com 18, 20 anos, com formação técnica profissional baixa, consequentemente, tendo que procurar empregos de terceira linha, e aí a mão de obra qualificada a gente não tem, mas não é porque o cara não quis, que ele não conseguiu, porque a pobreza está lá embaixo, né? É verdade, a gente está lá, e enfim... Está faltando uma coisa de longo prazo. Alguém parar nesse país para pensar a longo prazo. O que a gente pode fazer para mudar para as pessoas que estão nascendo hoje chegar com 20 anos e ter uma perspectiva melhor? Ter uma educação melhor, uma saúde melhor, olhar para longo prazo. Mas não adianta só olhar para hoje. Minha Casa Minha Vida é um projeto bonito, é verdade. Se ajudar aquela pessoa que não tem condição financeira de comprar o imóvel, não resta dúvida. Mas não pode ter só isso. E fazer uma campanha, uma eleição e um governo em cima de um projeto único, de uma única coisa, que é um pingo num problema do oceano. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Aí, meu projeto, que a gente fala assim de fazer essa coisa, é uma expectativa que eu tenho, talvez um pouco de sonhador, de olhar para alguns anos na frente e ver o mundo digital de uma forma tão bonita e tão positiva, e tão próspera, que você vai poder ali estar virtual em qualquer campo, né? E estar fazendo negócio. Hoje os bancos brincam com isso, né? Os bancos no Brasil, hoje, os bancos aí digitais, brincam de fazer negócio. Você está aqui, o cara está lá e o negócio está acontecendo, as plataformas estão aí funcionando. Essa é o que eu penso, que daqui a 2, 3, 4, 5 anos, no máximo, o mundo está um pouco melhor para você estar mais posicionado nesse negócio. Sim, o hábito, né? O hábito de consumo ele vai mudando, né? A pandemia fez isso, né? As pessoas que não estavam no digital tiveram que migrar forçadamente, né? E o hábito de consumo acabou mudando. Então, quem tinha muito medo passou a não ter mais. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu falei isso, né? Para algumas pessoas, né? Para alguns portugueses, porque eu pensei a imobiliária à distância, né? Como a maior parte do nosso público está no Brasil. Eu falei, não, a gente vai atender à distância, vamos fazer por vídeo. Não, tem que ser presencial, essa ideia, né? Tem que ser ao vivo ali, presencial. Aí eu falei, eu me lembro de ter falado para um deles assim, olha, no Brasil, eu falei assim, no Brasil, as nossas mães ensinam pra gente que a gente não pode aceitar nenhuma bala de um estranho. Não pode comer uma bala, nada disso. Só que aí veio uma empresa chamada Uber, que hoje a gente entra no carro de um estranho. A gente confiou numa empresa de tecnologia ao ponto da gente entrar no carro de um estranho. Ou seja, a gente está caminhando agora a passos largos para confiar em pessoas
que nós não conhecíamos, mas que agora a gente está conhecendo pela internet, está vendo no YouTube, está vendo, né, numa rede social que seja, ganhando confiança dessas pessoas e, lógico, vai ter sempre o golpista, vai ter sempre a pessoa mal intencionada, mas vai ter pessoas também boas, bem intencionadas, fazendo um bom trabalho. E aí, o que você prefere? Eu me lembro de ter falado para essa pessoa, né? Alguém vai assumir essa posição, pode ser a gente. Sim. E aí ele ficou assim, né? Que ele era bastante tradicional na forma de fazer. Falei, imagina, se eu não podia aceitar uma bala, agora eu entro no carro, então as coisas mudaram bastante. É verdade. O mundo dá essas guinadas, né? Mas é uma coisa bacana, né? Uma coisa, ao mesmo tempo que a gente fala aqui da brincadeira do perigo da bala, da brincadeira do aplicativo, do estranho, o mundo dá tanta. E é tão dinâmico, né? As coisas são tão dinâmicas para acontecer, e de uma certa forma isso dá motivação, isso traz inspiração para pessoas novas, isso traz modernidade, traz facilidade e volta para aquela coisa da inovação e das melhorias, né? Que é o que o mundo tem que fazer toda hora. Perfeito, perfeito. Carlos, já estamos caminhando aqui para o nosso final aqui do nosso bate-papo. Já está mais do que convidado para um próximo episódio. Tá? Foi muito bom mesmo o bate-papo. Eu quero, por favor, que você deixe suas redes sociais, seu contato, seu site, o que você quiser. Deixa aqui essa mensagem para a nossa audiência aqui. Fica à vontade, que o espaço é seu. Então, na verdade, não vou fazer nenhum merchandising aqui, não. Vamos com calma. Acho que o bate-papo foi ótimo. Quero te agradecer aí pela sua gentileza, pela oportunidade. Só para a gente fechar aqui na conversa, no mercado imobiliário, eu sempre trabalhei em empresas que se pautaram muito por ética, por respeito ao consumidor, e empresas que sempre implementaram compliance dentro dos negócios. E quando eu entrei no mercado imobiliário, há cerca de 2 anos atrás, eu tive muita preocupação com isso, né? Surge notícias de vez em quando de que um corretor em São Paulo vendeu um imóvel 30 vezes, não existiu imóvel. Sim, então, todo negócio, né, você tem que ter cuidado, porque tem pessoas e pessoas, né? Em todas as profissões tem profissionais e profissionais. Mas é bom você, quando falar de um CNPJ, você se cercar que existe um negócio sério. Então, eu só entrei no negócio quando eu conheci uma empresa cujos sócios já tinham 15 anos de mercado profissional, uma empresa que não tem nenhum apontamento em Reclame Aqui, nenhum processo judicial, que não faz nada fora do padrão e do certo e do ético. A gente não deixa passar nenhum contrato de compra e venda que tenha uma cláusula que beneficie exclusivamente ao vendedor ou ao comprador. Ela tem que ser equitativa, ela tem que se proteger as duas partes. Afinal de contas, o papel da imobiliária é de intervenção, ali, interveniência de uma venda, né? Sim. Você ali é o intermediador, é o negociador, é o que junta as duas pontas e faz o negócio acontecer. Então, ela tem que ter uma balança ali de equilíbrio muito boa para que o vendedor fique protegido quando vende o seu imóvel e o comprador que investiu o seu dinheiro também seja protegido. As cláusulas e o contrato têm que ser justas e dentro da lei. Sim. É comum um pedir para puxar a corda mais para lá, outra para cá, e a gente faz a balança lá, meu amigo. A gente tem que ser bom para vocês dois e não pode ser injusto, tem que ser justo. E daí, aonde eu encontrei uma empresa. A nossa empresa hoje se chama BS Imobiliária. Falamos de ética. Eu encontrei, não estou dizendo que nós somos os únicos éticos, sim, mas perfeito. nós somos éticos como temos que ser, e que não é nada demais. Você ser ético, ser correto, nada mais é do que sua obrigação. Lógico. Não faz nenhum favor para ninguém. Então, a gente pratica isso todos os dias, de ser correto, de ser honesto, de fazer o bom contrato, de fazer a interveniência do negócio sem desequilibrar para nenhum dos dois lados. E por isso que eu acreditei nesse negócio, estou me dedicando a isso. Né? A gente tem lojas, a ABS Imobiliária hoje tem uma loja em Caraí, na Barra da Tijuca, e tem em São Gonçalo. E a empresa planeja
Eu sou sócio da loja de São Gonçalo, tá? O outro dono é sócio, é a loja de Caraí e Barra da Tijuca. E a empresa pensa em expansão, ir aí para o Brasil, aí, principalmente Rio de Janeiro, outros polos, aí, outros municípios que estão crescendo, que têm potencial, tá? Porque o negócio é assim, se você trabalha direito e trabalha sério, pessoas do concorrente vêm trabalhar com você porque veio você, o profissional que trabalha sério, correto, direito, né, que leva adiante o que tem que ser feito, na verdade, com simplicidade. Faz o simples, que o simples é o que dá certo. É isso. Muito bom, muito bom. Perfeito. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer gigantesco. Com certeza tá mais do que convidado aí para um próximo episódio. E para você que assistiu o nosso podcast aqui até o final, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Deixa aqui o teu comentário que a gente vai ter o maior prazer de te responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Carlos. Obrigado, Fábio. Um abraço grande aí. Obrigado a todos. Até logo.